Pessoal, na entrevista de hoje iremos fazer um grande bate-papo com o professor Bruno Barreto, que atualmente é um dos responsáveis pelo Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental da grande Universidade Federal de Ouro Preto. Além disso, o professor Bruno Barreto é coordenador do programa de pós-graduação de Engenharia Ambiental, pertencente também à Universidade Federal de Ouro Preto. Com relação à formação pessoal do professor Bruno, ele é químico bacharelado, formado pela grande Universidade Federal de Alfenas, mestre e doutor em engenharia ambiental pela Universidade Federal de Ouro Preto. Já com relação às linhas de pesquisa que o professor Bruno Barreto atua, o professor atua com diversos trabalhos na grande área da engenharia ambiental, visando tratar e agregar valor a diferentes resíduos, principalmente através do processo de digestão anaeróbica. Grande professor Bruno Barreto, seja muito bem-vindo ao nosso canal da Oak Energia. Obrigado, Diegão, pelo convite, para poder estar participando aí dessa entrevista hoje no canal aí da Oak Energia. É com uma satisfação muito grande que eu vou estar aqui hoje conversando um pouquinho sobre os assuntos relacionados ao aproveitamento de resíduos para geração de energia e de produtos de valor agregado. Show de bola, professor Bruno. Em nome da Oak Energia, já agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, beleza? E para a gente começar, professor, gostaria de deixar claro para os nossos seguidores qual é a real importância de realizar uma prévia e minuciosa caracterização dos resíduos para a gente poder alcançar os melhores retornos financeiros possíveis. Então, Diego, esse tema é um tema muito delicado, né, dentro dos projetos que vislumbram a utilização de resíduos para a geração de energia e de produtos de valor agregado. Essa caracterização inicial dos resíduos, ela é muito importante porque é um momento onde os projetistas, né, que vão aí elaborar os projetos, vão conceber esses projetos de aproveitamento, é um momento no qual eles vão conhecer as características dos resíduos. E essas características, elas são de suma importância porque nós precisamos de entender o que tem naquele resíduo para a gente conseguir verificar qual é a rota tecnológica ideal para aquele resíduo para gerar a melhor e a maior quantidade de produtos de valor agregado possível. Então, essa etapa, nós costumamos dizer que é a etapa zero de um projeto. A primeira etapa é onde a gente precisa de dedicar um esforço para poder caracterizar bem esses resíduos e entender a composição química desses resíduos, né? Isso é o mais importante, porque a partir daí nós vamos conseguir destinar esse resíduo para uma melhor utilização. Perfeito, professor. Aproveitando então esse gancho, né, quais seriam, durante essa caracterização, quais seriam os principais itens que qualquer um dos nossos seguidores que estão assistindo a gente, se quiser aproveitar algum tipo de resíduo, quais são os principais itens que devem ser analisados durante essa caracterização inicial dos resíduos para aproveitar esses resíduos da melhor maneira possível? Ótimo, vamos lá. Então, para poder aproveitar, né, esses resíduos, principalmente os resíduos orgânicos para a produção de biogás, utilizando aí a digestão anaeróbia, é muito importante, no primeiro momento, conhecer qual é a quantidade de matéria orgânica disponível nesse resíduo, né? Nós temos que levar em consideração que a transformação da matéria orgânica em metano é o que vai garantir a geração de energia. Então, uma das primeiras coisas que nós precisamos de avaliar em um resíduo é a quantidade de compostos orgânicos voláteis existentes nesse resíduo. E esses compostos orgânicos aí voláteis, né, eles são identificados através da quantificação de sólidos. Então, a gente consegue determinar qual é a quantidade de sólidos totais voláteis presente num resíduo, e a partir daí a gente consegue entender quanto de matéria orgânica disponível esse resíduo tem para ser convertido em metano. Além dos sólidos, nós precisamos também de entender, né, um parâmetro que é muito utilizado na engenharia ambiental, que é a demanda química de oxigênio,
a gente consegue aí identificar, né, a quantidade de matéria orgânica disponível para conversão a metano também pela demanda química de oxigênio, e a gente precisa de entender outras variáveis, como, por exemplo, teor de proteína, quantidade de gordura, quantidade de nitrogênio disponível, que são parâmetros que vão auxiliar, né, na hora de conceber o projeto de utilização desse resíduo. Então, de uma forma geral, esses são os principais parâmetros que devem ser analisados. E, além disso tudo, acho que nós vamos comentar um pouquinho mais para frente, nós precisamos de entender também o potencial daquele resíduo em ser convertido em biogás. Então, isso também é uma caracterização importante que deve sempre ser feita quando tem como objetivo a utilização de resíduos para essa finalidade. Excelente, professor Bruno. Então, eu vou aproveitar mais uma vez o seu gancho aqui, né? Você já falou aí. Como é possível determinar, então, esse potencial metanogênico de cada resíduo? Explica para a gente, por gentileza, o que é isso, né? O que é o potencial metanogênico de um resíduo? Ótimo. Vamos lá. Eu acho que isso é a grande chave de tudo, né? É a gente entender qual é o potencial de produção de metano que um determinado resíduo tem. Então, isso é o potencial metanogênico, e a gente também conhece esse ensaio como potencial bioquímico de metano. Então, são os dois nomes que nós utilizamos, é o potencial bioquímico de metano e o potencial metanogênico. Então, o que é feito nesse ensaio? Nós coletamos o resíduo em loco, no local onde ele é gerado, levamos esse resíduo para o laboratório, e aí nós realizamos um ensaio em pequena escala desse resíduo, né? Colocamos esse resíduo em contato com bactérias anaeróbias em condições ideais para poder monitorar qual é o potencial desse resíduo. Então, os resíduos, eles apresentam potenciais diferentes. E esse potencial de metano, ele é medido, né, da seguinte maneira: nós determinamos a quantidade volumétrica de metano que é produzida em condições ideais por quilograma do resíduo. Então, essa variável vai permitir para a gente, no final, quantificar qual é a quantidade de metano potencial que pode ser gerada a partir daquele resíduo, e esse parâmetro vai ser um parâmetro norteador durante o processo de operação dessas plantas de metanização, ou seja, plantas que pegam o resíduo e convertem isso em biogás. E, obviamente, se a gente quer aproveitar esse biogás como uma fonte, né, um combustível renovável para geração tanto de energia térmica como de energia elétrica, nós precisamos de quantificar a quantidade de metano possível de ser produzida a partir desse resíduo. Então, é um ensaio que leva aproximadamente aí entre 20 e 60 dias. Então, a gente traz esse resíduo para o laboratório, aí a gente faz um acompanhamento durante esse tempo, né, que pode ser 20 a 60 dias, a gente vai monitorando a quantidade de metano que é produzida diariamente. E, no final, nós conseguimos saber quantos normal metro cúbico de metano eu tenho produzido por tonelada de resíduo. E esse parâmetro ele é importante na hora de realizar exatamente a viabilidade técnica e econômica dos projetos, porque um resíduo que produz uma alta quantidade de metano, ele tem uma maior viabilidade técnica e econômica. Então, essa distinção é importante. Então, só para dar um exemplo, para deixar isso bem claro aí para os nossos colegas, nossos amigos que estão nos escutando, por exemplo, hoje a gente tem aí um resíduo que é gerado em grande quantidade, que é o resíduo de suinocultura, né? Esse resíduo de suinocultura, nós sabemos aí que a gente consegue gerar aproximadamente 200 a 220 normal metro cúbico de metano por tonelada de resíduo. Então, na hora que a gente vai trabalhar lá e vai determinar qual é a quantidade de energia que pode ser gerada a partir da quantidade de resíduo que um determinado gerador gera, esses valores eles são extremamente importantes. Um outro exemplo são os dejetos da pecuária leiteira. Por exemplo, né, o pessoal que trabalha aí com gado leiteiro, que é uma realidade, principalmente aqui no nosso estado, né, no estado de Minas Gerais, é uma bacia leiteira. A gente tem para esse resíduo aí, por exemplo, aproximadamente 250 normal metro cúbicos de metano por tonelada. Então, essa informação vai permitir para os projetistas, para os engenheiros,
entender qual é o potencial de geração energética daquele resíduo. E isso é um parâmetro extremamente importante para iniciar as conversas, né? Para verificar se aquele resíduo tem, de fato, um potencial para ser aplicado para a geração de biogás e, consequentemente, de energia elétrica e energia térmica. Então, é basicamente isso. Show de bola, professor Bruno. Te procuramos, pois sabemos das suas diversas publicações e trabalhos teóricos e práticos nessa grande área da engenharia ambiental, além de termos a sorte de sermos bons amigos. Então, eu gostaria de aproveitar essa brecha para te perguntar: qual é a sua opinião sobre realizar uma devida caracterização dos resíduos antes de iniciar um projeto de aproveitamento desses resíduos orgânicos? Essa pergunta é muito boa, Diego, porque assim, nós que estamos aí de uma forma mais próxima das empresas e das pessoas que têm como objetivo, né, utilizar os resíduos orgânicos que são gerados nos seus empreendimentos para geração de energia, nós observamos muitas das vezes que existe uma falta de informação, tá, em relação ao potencial de um determinado resíduo ser utilizado para finalidade de geração de biogás e de energia. Então, o que acontece? Para caracterizar, né, quando a gente pensa na caracterização desses resíduos, quando a gente faz essa caracterização de uma forma prévia, é como se a gente já estivesse fazendo um diagnóstico para poder entender o potencial daquele resíduo. Então, acontece muito, né, e a gente vê isso acontecendo na prática, resíduos que são destinados, por exemplo, para digestão anaeróbia, mas que a melhor tecnologia não era a digestão anaeróbia, porque esses resíduos têm uma certa recalcitrância, uma dificuldade para serem metabolizados e convertidos em biogás. Então, a caracterização desses resíduos no início do projeto, ela vai impedir justamente que esses equívocos ocorram. E acontece muito da gente ter aí, né, contato com pessoas que já implementaram sistemas de tratamento e virem reclamar: mas o meu resíduo ele não gera o que me foi prometido. E aí a gente pergunta: mas foi feita uma caracterização desse resíduo antes para poder verificar se essa tecnologia era a melhor alternativa? E muitas das vezes a gente surpreende com as respostas, e as respostas são não, professor, isso não foi feito. Uma empresa chegou aqui e falou que esse sistema daria para poder produzir, que esse resíduo era um bom resíduo para poder fazer a produção de biogás. Então, nesse ponto, é extremamente importante conhecer o resíduo, caracterizar o resíduo antes de qualquer coisa, porque a gente não deve acreditar em soluções milagrosas, né? Quando a pessoa chega e fala: não, isso aí vai resolver o seu problema, você já começa a ficar assim desconfiado, porque existem muitas variáveis que precisam de ser analisadas antes de vender uma tecnologia. Então, a caracterização do resíduo, antes de iniciar um projeto de aproveitamento desses resíduos, ela é importante justamente para poder nos ajudar a determinar qual é a melhor rota tecnológica para ser aplicada no aproveitamento daquele resíduo. Se a gente não faz uma caracterização, é como se a gente estivesse jogando no escuro, né? É como se a gente tivesse vendado e a gente não consegue entender qual é o real potencial daquele resíduo. Então, por isso a importância de fazer uma boa caracterização antes. Em alguns casos, as pessoas podem achar que isso é uma perca de tempo, mas não é uma perca de tempo. Isso vai poupar tempo lá no futuro e vai garantir uma taxa de sucesso maior nos projetos, porque com a caracterização é possível conhecer de fato quais são as especificidades de cada resíduo. Então, eu considero essa etapa de caracterização como sendo a etapa primordial para esse tipo de projeto de aproveitamento e valorização de resíduos orgânicos. Excelente, professor Bruno, muito boa. Realmente ficou claro para todos nós a grande importância de realizar essa caracterização previamente à instalação dessas soluções tecnológicas. Com certeza, uma caracterização bem feita vai proporcionar os melhores retornos possíveis lá na frente. Falando em termos de preços, de custos, professor, também temos que falar, então, sobre os custos para poder conhecer esses resultados, principalmente os resultados aí de potencial metanogênico de algum resíduo. Então, só para a gente poder colocar na ponta do lápis, só para a gente ter uma noção,
qual que é o custo para a gente poder, para qualquer uma pessoa que está seguindo a gente, assistindo, poder realizar um teste desse, por exemplo, como o potencial metanogênico de um resíduo? Você pode falar para a gente? Claro que sim. Primeiramente, nós temos que, nesse ponto aqui, pontuar que não são todos os laboratórios que realizam esse tipo de análise. Então, no Brasil, nós temos alguns laboratórios que possuem essa análise já padronizada. O laboratório do qual eu sou coordenador, juntamente com o professor Sérgio, aqui na Universidade Federal de Ouro Preto, nós temos a total condição de realizar esses ensaios, né? Então, a gente usa normativas internacionais que já são padronizadas para a realização desse tipo de análise, que é o potencial metanogênico de um resíduo. O custo, basicamente, tá? Desse tipo de análise, ele está em torno de 150 a 250 reais, tá? A análise do potencial bioquímico de metano. Então, essa análise ela é feita geralmente em triplicata, ou seja, nós realizamos 3 réplicas para poder garantir a confiabilidade do resultado, e o custo é basicamente esse, entre 150 e 250 reais. E além dessa análise do potencial bioquímico de metano, existem outros parâmetros físico-químicos que são importantes de serem analisados. Por exemplo, teor de sólidos, demanda química de oxigênio, são parâmetros que nós precisamos de analisar, nitrogênio, gordura, e esses parâmetros físico-químicos, o custo disso aí por amostra sai em torno de 50 a 150 reais, dependendo de quais parâmetros nós precisamos de analisar. Então, para fazer uma caracterização completa, né, de um determinado resíduo, tanto considerando os parâmetros físico-químicos quanto o potencial bioquímico de metano, nós podemos falar aí de um custo em torno de 300 a 500 reais, somando tanto o custo do ensaio de potencial metanogênico, quanto o custo da caracterização dos resíduos, considerando aí os parâmetros físico-químicos. Então, é um custo aí que varia entre 300 e 500 reais por amostra. Excelente. Então, realmente, professor Bruno, o investimento para caracterização é bem baixo, perto dos benefícios que essa caracterização pode proporcionar lá na frente, não é isso? Exatamente, isso aí. Excelente. Então, olha só, já que nós estamos falando desses valores, falamos do potencial metanogênico, das análises de caracterização, falamos dos valores e agora falamos dos custos. Qualquer um dos nossos seguidores, professor Bruno Baeta, que possuir algum tipo de resíduo orgânico e tiver o interesse em conhecer o potencial metanogênico do seu resíduo, o que ele pode fazer? Então, Diego, assim, hoje, como eu comentei, o nosso laboratório, ele é um laboratório que ele tem total condição de atender, né, clientes em todos os estados, né, do nosso país. É um laboratório que já tem todos esses procedimentos estabelecidos, tá? Então, assim, uma das formas, né, que a gente tem aí de trabalhar é a realização de um contato direto com a nossa equipe, né? Então, depois eu vou estar disponibilizando aí para vocês o nosso contato no LinkedIn, né? A gente tem aí a página do nosso laboratório no LinkedIn, e vou deixar também contato do meu e-mail, e através dessas duas formas, né, por e-mail e por LinkedIn, é possível solicitar um orçamento desse tipo de análise, né? E eu esqueci de mencionar, quando o cliente, né, ele envia essa amostra para a gente, isso tem um custo. Agora, se a gente do laboratório tiver que ir e fazer uma amostragem, a gente cobra também por esse deslocamento, tá? Para poder estar indo ao local e fazendo essa coleta. Se o cliente achar que tem condição de executar essa coleta, nós passamos um procedimento operacional padrão de coleta para o cliente, para dar condição dele mesmo estar realizando a coleta dos resíduos. Então, é bem simples, entrar em contato com a nossa equipe e solicitar um orçamento dessas análises. E já que você tocou no assunto no grande laboratório de Química Tecnológica Ambiental, vamos falar um pouco dele, né? Esse laboratório de Química Tecnológica Ambiental está localizado no campus da UFOP, aí no município de Ouro Preto. Comenta para a gente, então, fazendo favor, quais são as principais frentes de pesquisa
e trabalho que você, juntamente com o grande professor Sérgio Aquino, professor Adilson e toda a sua equipe vem desenvolvendo aí no Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental da UFOP de Minas Gerais. Ótimo. Então, Diego, esse laboratório, né, você conhece muito bem e boa... Tive a sorte de conhecer, né, professor Bruno? E boa parte dos procedimentos, né, que são estabelecidos hoje no nosso laboratório, você ajudou na construção e na concepção, né? Você participou aí de uma etapa muito importante na vida do laboratório, que foi o início de tudo, né? Onde nós começamos a expandir os nossos horizontes. Então, eu já deixo aqui o nosso agradecimento e uma estima muito grande por todo o trabalho e a dedicação que você teve aí com o nosso laboratório, na figura aí de aluno de mestrado e de doutorado da Universidade Federal de Ouro Preto. A sua passagem ela foi muito importante para estabelecer vários protocolos que nós temos aqui hoje em nosso laboratório. Então, falando de uma forma bem direta, o nosso laboratório ele tem aproximadamente aí 20 anos, né, que a gente já está atuando nesse setor de tratamento de efluentes. O laboratório ele começou aí com o professor Sérgio Aquino, que foi o nosso orientador, o nosso mentor intelectual na parte de tratamento de efluentes, né? Nós dois tivemos a honra de ser orientado pelo professor Sérgio Aquino e hoje nós damos continuidade a esse trabalho, né, que o professor Sérgio iniciou, né, há 20 anos atrás, e o nosso laboratório ele tem as seguintes especialidades. Nós trabalhamos hoje com a parte de desenvolvimento de alternativas tecnológicas para o tratamento de água, certo? Tratamento de efluentes industriais, tratamento de esgoto sanitário, gestão e tratamento de resíduos sólidos, orgânicos e inorgânicos. Então, de uma forma geral, nós trabalhamos criando alternativas, né, viáveis, sustentáveis, para tratar, gerir e agregar valor aos resíduos que são gerados nas diferentes atividades industriais que a gente tem aí no nosso país. Então, nós temos vários parceiros, já realizamos trabalho para várias empresas, tanto do setor público quanto do setor privado. Eu posso citar aqui a Vale do Rio Doce, a Pótamos, que é uma empresa que trabalha aí com a parte de recursos hídricos, a Samarco, agora nós estamos estabelecendo uma parceria com a Ambev para trabalhar aí no aproveitamento de um dos resíduos que são gerados em grande quantidade na produção de cerveja, que é o bagaço de malte. Nós temos parceria com empresas do setor sucroalcooleiro, empresas do setor de mineração, como eu já citei, parceria com o Ministério da Saúde, né? Principalmente na temática relacionada aí à portaria de potabilidade de água, né, que é a portaria 2914, e agora já tem uma nova modificação dessa portaria. O professor Sérgio, ele é um dos consultores do Ministério da Saúde dentro dessa área. Então, nosso laboratório ele já tem uma grande experiência em assuntos relacionados às questões ambientais. E a gente vem aí, ao longo dos últimos anos, né, formando estudantes de graduação e de pós-graduação, níveis mestrado e doutorado, tanto na área de Química quanto na área de Engenharia Ambiental, aqui na nossa universidade, que é a Universidade Federal de Ouro Preto. Show de bola, professor Bruno. Para não ocupar mais o seu tempo, para a gente poder fechar com chave de ouro, todos aqueles seguidores que tiverem interesse em realizar esse tipo de análise, esse tipo de caracterização de resíduos e até o potencial metanogênico, ou participar de algum tipo de estudo, ou concretizar boas parcerias com você e toda a equipe do LQTA, quais são os contatos que o pessoal pode procurar, professor Bruno? Ótimo. Então, nós temos a nossa página, né, que está aí dentro do site da Universidade Federal de Ouro Preto, mais especificamente no site do PROAMB, que é o Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental. Vocês podem também nos procurar através do LinkedIn, tá? Nós temos a nossa página no LinkedIn, pode procurar aí por Laboratório de Química Tecnológica e Ambiental, a sigla é LQTA, deixa lá a mensagem que alguém da nossa equipe vai entrar em contato para poder ajudar as pessoas que estão precisando de algum serviço que nós tenhamos
a condição de prestar. E além disso, né, eu deixo aqui o meu e-mail pessoal, que é brunobaeta@ufop.edu.br. É possível também fazer um contato direto comigo e eu analiso a demanda, repasso isso para a nossa equipe e prontamente nós entraremos em contato para poder tentar ajudar e resolver o problema aí dos nossos colegas. Excelente, professor Bruno. Mais uma vez, muitíssimo obrigado por disponibilizar esse tempo e bater esse papo conosco. Todos esses contatos que você falou, nós vamos colocar na descrição da nossa entrevista para que aqueles que forem interessados procurarem vocês e concretizar boas parcerias. Beleza? Mais uma vez, em nome da Oak Energia, agradeço imensamente a sua disponibilidade, esse bom bate-papo que nós executamos aqui agora, que eu tenho certeza que vai clarear ainda mais para os nossos seguidores que têm interesse em aproveitar, converter os resíduos orgânicos em produto de valor agregado, seja energia térmica, elétrica ou biofertilizante. Professor Bruno Baeta, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um grande abraço e espero encontrar com você em breve. Diego, eu que agradeço, em nome aí do laboratório, em nome da Universidade Federal de Ouro Preto, esse convite, e eu gostaria de parabenizar a equipe aí da Oak Energia por esse excelente trabalho que vocês vêm realizando nesse tema, né, que é muito importante, que é a questão da sustentabilidade ambiental, a questão da geração de energia e de outros produtos de valor agregado a partir do resíduo. Eu costumo dizer que nós estamos passando por uma mudança de era, uma mudança de fase. Antigamente, as pessoas enxergavam os resíduos como um problema. E nossa geração, nós estamos enxergando o resíduo como uma solução. Então, é muito importante encontrar empresas no mercado que tenham essa preocupação e que tentam passar para o outro lado, para as pessoas que ainda não têm conhecimento, quais são as reais possibilidades de utilização dos resíduos. Nós não podemos mais achar que os nossos resíduos são problemas. Os nossos resíduos, eles podem ser soluções para um futuro muito próximo. Então, nós estamos passando hoje por uma mudança mundial, global, em relação à questão da matriz energética, né? Nós estamos aí passando por uma das maiores estiagens nos últimos anos, então a gente está tendo um problema dentro da geração de energia no nosso país, e eu vejo com muito bons olhos a questão de utilização desses resíduos para a geração de energia, principalmente os resíduos agrícolas, agroindustriais e os resíduos orgânicos de uma forma geral. Então, eu gostaria novamente de agradecer a vocês aí da Oak Energia por esse excelente trabalho que vocês vêm realizando ao longo dos últimos anos nessa temática. É muito importante ter cada dia mais empresas e pessoas como vocês trabalhando em prol dessa causa tão nobre que é a sustentabilidade e a geração de receita e de produtos de valor agregado a partir de resíduos. Excelente, professor Bruno. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. A Oak Energia tem as portas abertas para você, professor Sérgio e todos da equipe aí do LQTA. Beleza? Conte sempre conosco. Estamos aí à disposição para fazermos e concretizarmos boas parcerias. Muitíssimo obrigado mais uma vez e um ótimo abraço para você, professor Bruno. Valeu, Diego. Muito obrigado. Um abraço. Tchau, tchau.